Tigre se prepara para o seu segundo confronto na Série B e você vai ver também. Levantamento mostra que mais de 65 milhões de brasileiros estão com o nome com restrição. Congresso Nacional analisa a regulamentação da teleconsulta mesmo após o fim da pandemia. Os cientistas da Universidade de São Paulo descobrem uma substância capaz de evitar a evolução do Parkinson. Foi liberado pelo governo o uso do FGTS para pagamento de dívida com relação ao crédito imobiliário. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 22 de abril de 2022. E abrindo o jornal desta sexta-feira, vamos dar as boas-vindas à população de São Bento do Sul, Balneário Camboriú e Rio do Sul, onde o sinal da TV Primavera foi aberto. Em São Bento do Sul, estamos localizados no canal 14.1. Em Balneário Camboriú, 15.1, em Rio do Sul, 48.1. Obrigado pela audiência e fique sempre conosco. E agora sim, o Congresso Nacional vai analisar a regulamentação da teleconsulta, mesmo após o fim da emergência por Covid. Durante a pandemia, mais de 6 milhões de brasileiros foram atendidos de maneira remota. Após a decisão do fim da emergência de saúde pública de importância nacional, anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, alguns procedimentos de enfrentamento à Covid-19 devem ser reavaliados no país. Uma delas é a possibilidade de derrubada da medida que instituiu a teleconsulta no Brasil. Durante a pandemia, muitas pessoas passaram a usar esse tipo de atendimento, seja para desafogar o sistema de saúde, evitar o contato pessoal ou até mesmo facilitar o acesso à saúde. Nos últimos 2 anos, desde que a medida entrou em vigor, mais de 6 milhões de atendimentos foram realizados pela internet, sendo que a taxa de resolução chegou a 90%. Isso significa que de cada 10 pacientes, um deles foi encaminhado para o atendimento presencial. Um dos projetos que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal é o do atendimento remoto, que deve acontecer em consenso tanto pelo médico quanto pelo paciente. O projeto deve ser encaminhado para votação na semana que vem. Durante os 2 anos em que foi usada, a teleconsulta foi usada principalmente por pessoas das classes A e B, que representam 42% dos pacientes. A classe C constitui 22% dos atendimentos e as classes D e E representam 20% das consultas remotas. Os cientistas da Universidade de São Paulo descobriram uma substância capaz de evitar a evolução do mal de Parkinson. Segundo os pesquisadores, o composto impediu 70% de morte celular cerebral. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP afirmaram que a nova substância traz uma perspectiva promissora em relação à cura. Publicada na revista Molecular Neurobiology, a pesquisa foi desenvolvida em conjunto com pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá. No trabalho, cientistas afirmam que a substância sintética base da molécula tirfostina, chamada de AG490, conseguiu diminuir cerca de 60% da morte celular cerebral em camundongos. O Parkinson é caracterizado pela morte precoce ou degeneração das células da região do cérebro responsável pela produção de dopamina. A ausência ou diminuição deste neurotransmissor afeta o sistema motor, causando tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Há também sintomas não motores como alterações gastrointestinais, respiratórias e psiquiátricas. Até o momento, não há cura para a doença. O tratamento consiste em apenas controlar os sintomas. A pesquisa mostrou que quando o canal de entrada de cálcio é bloqueado, a degeneração de neurônios diminui consideravelmente. Apesar da urgência, antes de avançar para testes clínicos, devem ser necessários outros estudos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a condição atinge 1% das pessoas com mais de 65 anos e chega a 4% entre a população com mais de 80 anos.
Um estudo publicado na revista Lancet mostrou que entre 1990 e 2015 os casos de Parkinson dobraram em virtude do envelhecimento da população mundial, saltando de 26 mil para cerca de 62 mil a cada 1 milhão de habitantes. Um levantamento feito pelo Serasa mostrou que mais de 65 milhões de brasileiros estão com o nome com alguma restrição. A dívida por CPF chega a R$ 4.000. O valor teve um leve aumento de 0,1% em relação a fevereiro e de pouco mais de 3% no comparativo com abril de 2020, pico da inadimplência durante a pandemia da Covid-19. O levantamento de março deste ano mostrou que equilibrar o orçamento doméstico está tão difícil quanto no início da disseminação do coronavírus, quando o país ficou praticamente parado por conta da necessidade de isolamento social. Pelo segundo mês seguido, o número de inadimplentes passou dos 65 milhões de pessoas. Índice só ultrapassado em abril e maio de 2020. São 65.690.000 com o nome sujo, um aumento de 0,81% em relação a fevereiro deste ano. Já a soma das dívidas chegou a 265 bilhões e 800 milhões de reais. 7 bilhões e meio de reais a mais do que o registrado no pico da pandemia e uma alta de 0,91% em comparação com o mês anterior. De acordo com a pesquisa do Serasa Experian, as mulheres representam 50,2% dos endividados e os homens 49,8%. Em relação à faixa etária, a mais presente se concentra entre os 26 e 40 anos, 35,2%. Em seguida, entre 41 e 60 anos, 49,8%. Os especialistas da área da economia aconselham que, com a Selic, taxa básica de juros, a 11,75%, os financiamentos devem ser evitados. A prioridade devem ser renegociar as dívidas e fazer mudanças no orçamento, como comprar produtos mais baratos no mercado. A seguir, Caixa libera negociação com o FGTS para quitação de dívidas. Foi liberado pelo governo o uso do FGTS para pagar dívidas com relação ao crédito imobiliário. Os mutuários poderão utilizar o saldo para pagar até 12 parcelas em atraso. A partir do dia 2 de maio, o mutuário do Sistema Financeiro de Habitação poderá usar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para quitar até 12 prestações em atraso, aprovado pelo Conselho Curador do FGTS. A medida foi publicada já no Diário Oficial da União. A medida vale até 31 de dezembro. Atualmente, o FGTS só pode ser usado em duas situações para a casa própria: a compra ou a construção e a amortização de parcelas do financiamento imobiliário. Tradicionalmente, o trabalhador com financiamento imobiliário pode usar o saldo nas contas do FGTS em seu nome para quitar totalmente ou amortizar, reduzir o valor principal da dívida da casa própria. Se o trabalhador tiver nas contas do FGTS uma quantia correspondente a 12 meses de parcelas, pode usar esse recurso para reduzir em até 80% o valor das prestações por 12 meses seguidos. Nessa situação, o FGTS também pode ser usado para diminuir o número de prestações e o tempo total do financiamento, ou para abater uma parcela da parte mensal, reduzido o valor das prestações seguintes. Em relação à compra e à construção da casa própria, pode sacar o dinheiro do FGTS o trabalhador com pelo menos 3 anos de contribuição para o fundo. A contagem é feita somente no tempo de trabalho somado da mesma empresa ou em empresas diferentes, em períodos consecutivos ou não. A possibilidade de
saque do FGTS para a compra ou construção da casa própria só vale para quem não seja proprietário, possuidor, cessionário ou proeminente comprador de outro imóvel residencial construído ou em construção no mesmo município, região metropolitana ou em cidades vizinhas daquela onde o trabalhador mora ou exerce a ocupação principal. Essa modalidade de saque também não pode ser feita por titulares de outros financiamentos concedidos pelo Sistema de Financiamento Habitacional. E o Produto Interno Bruto brasileiro teve uma alta de 0,6% em fevereiro com relação a janeiro, segundo o monitor do PIB apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A atividade econômica brasileira avançou 0,6% em fevereiro. Segundo uma prévia da Fundação Getúlio Vargas, a estimativa é que o acumulado do PIB no primeiro bimestre de 2022 tenha sido de 1.332 bilhões de reais. Na análise trimestral, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país apresenta alta de 1,1% na comparação com os 3 meses finalizados em novembro. Já no ano, o crescimento da economia nacional é de 1,2%. De acordo com a FGV, o crescimento da economia brasileira segue impulsionado pelo desempenho do setor de serviços, com variação acima da observada na agropecuária e na indústria em praticamente todos os meses desde meados do ano passado. No período entre dezembro e fevereiro, o consumo das famílias cresceu 2,1% em comparação ao mesmo período do ano passado. O setor foi o único a apresentar taxas positivas influenciadas pelo desempenho do transporte e alimentação. E agora está sob análise da Comissão de Finanças e Tributação o projeto de lei que quer reduzir o ICMS do leite esterilizado longa-vida, da farinha de trigo e dos alimentos vendidos em bares e restaurantes no estado. O deputado Altair Silva, do PP, é o relator da matéria no colegiado. Já está sob análise da Comissão de Finanças e Tributação o projeto de lei que reduz o ICMS do leite esterilizado longa-vida, da farinha de trigo e mistura para a fabricação de pães e dos alimentos vendidos em bares e restaurantes. O projeto é de autoria do Poder Executivo e altera 3 leis de natureza tributária. A matéria tem relação com o veto parcial a um outro projeto de conteúdo semelhante aprovado no final do ano passado e que teve emendas incluídas pelos deputados, vetadas pelo governador. Após negociação mediada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, reunindo representantes dos setores atingidos e o governo do estado, o novo projeto foi enviado ao parlamento, atendendo grande parte dos itens vetados. Comida tem que estar na mesa de todo mundo. Leite tem que estar na mesa de todos. Pão, trigo, tem que estar na mesa de todos, dos mais pobres, dos mais abastados, e isso a gente conseguiu. O leite de 17 voltar para 7. A alimentação de 12 para 3,2. O trigo, a mesma coisa. Não se conseguiu tudo aquilo que nós gostaríamos de conseguir, mas eu entendo que valeu a pena as conversações, valeu a pena o trabalho, e aqui tem que agradecer todos os parlamentares que puderam contribuir com isso. O principal ponto do projeto é a volta do leite longa-vida como item da cesta básica. O produto estava fora da lista de mercadorias de consumo popular desde o último dia 1º. Já para a farinha de trigo e a mistura usada na fabricação de pães, será concedido benefício fiscal na forma de crédito presumido aos estabelecimentos fabricantes no estado até o final do ano que vem. No caso dos bares e restaurantes, a nova alíquota de ICMS para alimentos se iguala à alíquota praticada no Paraná. Para as bebidas classificadas como quentes, como o uísque, por exemplo, a alíquota não muda segundo o governo, se mantendo em 25%, o que gerou protestos do setor.
Até a tarde de quarta-feira, 4 emendas foram apresentadas ao projeto original. Uma delas, do deputado Bruno Souza, reduz as alíquotas das bebidas vendidas pelos restaurantes. As outras emendas garantem benefícios ao setor leiteiro e incluem novo produto à cesta básica. As emendas serão analisadas pelo relator do projeto, deputado Altair Silva, que poderá acatá-las ou não. Por se tratar de matéria de natureza tributária, o projeto será analisado apenas pela Comissão de Finanças antes da votação em plenário. Para o presidente da Assembleia Legislativa, a melhor solução teria sido a aprovação do projeto do governo na mesma sessão em que os deputados mantiveram o veto à proposta anterior. Mas, em razão de um acordo de líderes que colocou em pauta a mensagem de veto antes da tramitação da nova proposta, a alternativa viável agora é dar celeridade à análise desta matéria. Eu acredito que na semana que vem a gente tenha esse projeto aprovado na Comissão de Finanças e a gente possa trazê-lo para plenário para realmente fazer aquilo que eu disse que nós conseguimos, reduzir o imposto dos alimentos, reduzir o imposto do leite e reduzir o imposto do pão. A seguir, Tigre em busca de mais 3 pontos em casa. O Criciúma volta a campo neste sábado diante do Sport, em casa, tentando fazer novamente uma boa partida e garantir 3 pontos. Neste sábado, o Tigre volta a campo contra o Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro, em casa às 11 horas da manhã, e esse jogo foi preparado pelo técnico Cláudio Tencati, depois da vitória frente ao Londrina no primeiro jogo em casa na última quinta-feira. O comandante já sabe que será mais um jogo de pressão da torcida e cheio de expectativas para garantir mais 3 pontos, e fala sobre a ideia da montagem da equipe. A ideia é a mesma, né? O time tem que ter atitude, o time que tem que buscar o resultado, jogamos em casa e sempre será esse comportamento nosso. Pode ser que, infelizmente, o futebol tem dias que as coisas não acontecem, mas a gente vai fazer sempre o melhor para que o Criciúma vença, né? Então esse será o comportamento da equipe. Nós temos um compromisso, né, com a equipe, com a torcida, um compromisso de quando joga em casa, então sempre ter uma atitude diferente. Então foi dessa forma com o Londrina, principalmente o primeiro tempo, né, que foi um primeiro tempo muito bem feito pela equipe, e é essa postura que nós queremos ter, né? Então é essa atitude que a gente quer ter. É uma coisa que eu sempre bato para eles: ou você se impõe, ou o adversário se impõe em cima de você, você é imposto, então nós temos que se impor. Então essa será a atitude do Criciúma, com certeza. Hoje o Sport está na 6ª colocação da tabela do Nacional e Tencati avaliou os 2 jogos dos adversários para projetar a equipe que entra em campo neste sábado. A maior particularidade que tem o Sport todas as equipes jogar em baixa vai ser normal, né? Como Londrina no primeiro momento fez o quê com o Criciúma? Chegou marcando, esperando, fechando bem os espaços, né? E dificultando o máximo em transição. O Sport também vai ter essa mesma postura, porque a gente viu o jogo dele contra o Guarani fora de casa, até mesmo em casa, quanto na estreia contra o Sampaio, teve essa postura em alguns momentos de baixar, se defender bem primeiro, usar a transição quando necessário, mas uma particularidade em especial é as bolas longas. Então ele joga com os 2 laterais ao mesmo tempo, ele solta os 2 laterais ao mesmo tempo. Ele coloca 3 jogadores por dentro em cima dos 2 zagueiros, que é os 2 atacantes de lado mais o centroavante. Então ele fica ali já com uma linha de 5 em cima da nossa defesa e mais um meia flutuando, né? Então ele tem quase 6 jogadores em cima da nossa linha defensiva. Então ali é onde que o Criciúma vai ter que se reorganizar, né, para ajustar essa marcação. E eles usam muito bola longa, por exemplo, a nossa marcação apertou a saída dos zagueiros, vai vir bola longa nesses caras. O goleiro tá com a bola no pé, bola longa neles. Então para a disputa do centroavante para a primeira bola e esses jogadores ir para o processo de infiltração. Então são bolas perigosas e cruzamentos. Então é um time que está numa zona intermediária, por isso que ele já coloca o lateral lá, de uma zona intermediária está cruzando. Do lado esquerdo está cruzando. No tanto que o jogo do Sampaio e Correia, o jogo estava se definindo por empate,
E no finalzinho eles conseguiram a vitória diante do quê? De um cruzamento lateral, intermediário, não na profundidade. Cruzou lateral, já tinha esse desequilíbrio interno, porque eles sempre colocam 3, 4 jogadores dentro da área e eles conseguiram o gol. Então nós teremos que ter uma consistência e essa é uma particularidade do esporte, que é o que eu vejo que o Criciúma pode sofrer. Então o Criciúma, a gente trabalhou, preparou, organizou para que a gente não sofra, né? Então essa é uma ideia, então por isso que estruturamos, mas tem essa particularidade aí, e claro, né? É um time experiente, um time com qualidade também, jogadores acostumados a decidir, a jogar a Série B, outros que jogaram a Série A, então acho que esse patamar vai estar de todas as equipes, jogadores com valores, será um grande jogo e que o Criciúma vença. Tencati não revelou os titulares para o duelo. Ficou no mistério, mas o Tigre deve entrar em campo com Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes, Léo Costa, Arilson, Marquinhos, Gabriel e Felipe Mateus, Rafael Bilu e Thiago Alagoano. A gente tem trabalhado com algumas formações, né? Não vamos ficar reféns só da formação que jogamos. Nós temos outras opções e estamos modulando ela no treinamento. É óbvio que se eu já disser isso para vocês, né, o adversário, né, e o Gilmar vai estar atento a todas as nossas falas, então infelizmente eu vou sempre ter que ocultar em alguns momentos esses processos, porque a gente está em início de competição, vai chegar um momento que todo mundo vai se conhecer, aí não vai ter mais, mas enquanto a gente tiver armas para estar guardado e usar ela na hora certa, então eu vejo que essa é uma arma, se mantém a mesma formação, se não mantém, né, e a gente tem trabalhado outras formações também, então vai ficar isso no ar, mas a gente já tem a equipe já definida para o jogo diante do Sport. O Tigre é o 7º colocado com 3 pontos e, caso vença, vai terminar a rodada no G4, com um jogo a menos na tabela. O ingresso para a partida custa R$ 120 a arquibancada e R$ 220 as cadeiras. Crianças com menos de 12 anos, acompanhados dos pais, não pagam ingresso. E vamos agora conferir as notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, o bairro da Juventude promove mais uma vez o almoço das confrarias, onde os valores arrecadados serão destinados às obras da instituição. A gente optou, né, o sistema ainda drive-thru, porque a gente definiu esse evento em fevereiro, né? Então a gente estava em outro cenário, graças a Deus, né? Agora a gente não precisa de máscara, a gente já está mais liberado e tal. Mas esse evento, especificamente esse evento ainda esse ano vai ser drive-thru. Então a gente convida você que não adquiriu os ingressos, corra, porque está bem no final, a gente já está com pouquíssimos ingressos. E é uma satisfação receber todo mundo aqui, né? Mesmo drive-thru, vai ter toda uma ambientização, vai ter a banda tocando, vai ter a galera recepcionando. Então o bairro vai ficar muito feliz em recebê-lo aqui. A Assembleia Legislativa relembra a importância da confecção da carteirinha azul, que dá direito ao autista a ter preferência em diversas áreas. Nós estamos chegando hoje a aproximadamente 2.000 carteirinhas em Santa Catarina. E essas carteirinhas não significam um benefício para o autista, mas sim para a família. Porque nem todos autistas fisicamente expressam que são autistas, mas a carteirinha dá a eles dignidade, dá à família dignidade. E esse é o propósito. Essas são as políticas que nós precisamos continuar construindo aqui no Parlamento Catarinense para que as pessoas se sintam bem e melhor aqui em Santa Catarina. Terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim da emergência sanitária decretada em fevereiro de 2020 pela chegada da Covid-19. A decisão foi justificada pela queda drástica de contágios e mortes nas últimas semanas. Graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a SPIN. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros. O município de Nova Veneza foi contemplado com recursos para aplicar em diversas áreas vindas do governo do estado. A vida acontece nas cidades e não seria diferente. Nós estamos aqui em Nova Veneza também anunciando obras importantes. No caso aqui, investimento em rodovia estadual, com recursos próprios do estado, que naturalmente é o que deveria acontecer. São mais de 11 milhões de recursos aqui, quase 12 milhões. E parcerias com o município também. Quarta-feira, um novo tratamento desenvolvido nos Estados Unidos pode reverter a surdez. A novidade traz esperança para milhares de pessoas no mundo.
O objetivo deles nesse estudo é fazer que a pessoa que tem uma perda auditiva grande consiga compreender você conversando comigo de uma forma melhor do que ela poderia compreender com a perda auditiva. O Criciúma apresentou mais um reforço para a Série B do Brasileiro e B do Catarinense, o atacante Caio Dantas. O atleta teve, há 7 semanas, ele teve uma lesão muscular da coxa direita e efetivamente ele caiu aí tratando há 5 semanas dessa lesão. Então é importante assim, ele não está mais sob os cuidados do departamento médico, ele já está passando pelo período de transição junto da fisiologia e da preparação física. Então, a nossa estimativa de retorno do Caio às suas atividades plenas em torno de 2 a 3 semanas aproximadamente. Quinta-feira, problema de ansiedade é um mal que vem atingindo ainda mais as pessoas no mundo, principalmente devido ao abuso de redes sociais. Então você já é cobrado no meio, quando é assim, quando eu falo que é ao vivo, assim, na carne e osso ali, você já é cobrado. Quando entra no mundo virtual, você é mais cobrado ainda, porque tem aquela imagem da perfeição. Então eu estou sempre bonita, bem vestida, com a pele linda, porque eu posto Photoshop em tudo. E a Casa Guido está precisando de voluntários para a realização do seu pedágio solidário. A instituição precisa de cerca de 150 ajudantes para poder coletar as arrecadações. É bem seguro, é só entrar na bio do Instagram da Casa Guido, tem um formulário, clica lá, preenche com os seus dados, vai ter um grupo de WhatsApp também que você já pode na hora mesmo clicar e já entra nesse grupo de WhatsApp, que a gente vai dar todas as informações. Para o pessoal que for voluntário no dia e é estudante de alguma universidade, vale também como hora complementar, então é uma relação ganha-ganha, né? Quem for ajudar a Casa Guido nesse pedágio vai estar ajudando as nossas crianças, os nossos adolescentes, vai ser um sábado bem agitado, com certeza. A gente precisa em média de 150 voluntários, a gente tem aí 15 pontos estabelecidos para fazer uma arrecadação bem grandiosa, bem volumosa e claro que a gente precisa da ajuda de todos vocês. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que nós temos as redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, um bom final de semana. Até segunda!